Começa agora o NTV News. Jovem é suspeito de estuprar criança durante festa religiosa. E mais. 2025 foi o terceiro ano mais quente da história. Educação divulga resultado da primeira rodada de atribuição de vagas para contratação temporária em Minas. Superaquecimento de carregador provoca princípio de incêndio em residência. Céu nublado e possibilidade de chuva isolada a pancadas de chuva e tempestades em Patos de Minas. Concurso de Educação reúne milhares de candidatos em Patos de Minas. Ofensas contra crianças e adolescentes na internet. Eu sou o Matheus Borges e o NTV News começa agora. Uma boa noite para você. Nós abrimos esta edição te mostrando que equipes de resgate do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender ocorrências na BR-365 no sentido a Guimarães na tarde de hoje. Isso após uma breve chuva que deixou a pista escorregadia. No local foi constatado que não se tratava de uma colisão, mas sim de dois acidentes diferentes, nos quais os dois veículos saíram da pista em momentos diferentes. Um dos veículos chegou a capotar, porém nenhum dos condutores ficou ferido e ambos dispensaram atendimento médico. Um dos caminhões envolvidos estava carregado com paçoca. A Polícia Rodoviária Federal esteve presente e permaneceu no trecho após a saída das guarnições do Corpo de Bombeiros, realizando a sinalização da via e aguardando a chegada dos guinchos para a remoção dos veículos. Agora a gente te mostra que um homem de 45 anos foi preso com anabolizantes, munições, eletrônicos e mais de R$8 mil em dinheiro. A Polícia Militar prendeu um homem de 45 anos, foragido da Justiça, na noite desta sexta-feira no bairro Alto Limoeiro, em Patos de Minas. O suspeito possuía mandado de prisão em aberto, expedido em 8 de janeiro de 2026, relacionado à condenação anterior pelo crime de contrabando. Durante a ação, os policiais localizaram diversas caixas de anabolizantes de origem estrangeira, aparelhos eletrônicos sem comprovação de procedência e 13 munições calibre 9mm. Também foram apreendidos R$ 8.192 em dinheiro e 5 cheques. O homem admitiu possuir os materiais contrabandeados e foi conduzido à delegacia de plantão aqui de Patos de Minas, juntamente com todo o material apreendido para as providências legais. Preste bastante atenção nessa história. Um caso de violência sexual foi registrado na madrugada deste domingo durante a festa em louvor a São Sebastião na comunidade rural de Pedreiras, que fica no Rio Paranaíba. Segundo informações apuradas pelo site Paranaíba Agora, uma criança de 11 anos relatou à mãe que teria sido vítima do crime e após a denúncia, a Polícia Militar foi acionada e identificou um jovem de 18 anos como suspeito, que foi localizado na região de Catules, preso e encaminhado para atendimento médico e logo depois levado para a delegacia. A vítima recebeu acolhimento e atendimento médico no hospital regional e o caso agora segue sob investigação. Peças com sangue foram encontradas com esse jovem. Rápido intervalo e na volta, Programa Municipal Bolsa Atleta 2026. As inscrições estão abertas. Voltamos já. Minas Gerais registrou a abertura de 114.033 novas empresas durante o ano de 2025. O resultado representa alta de 15,11% em relação a 2024, quando contabilizados 99.062 novos negócios e 116% superior aos 52.636 registros de 2019, ano de início da série histórica. Apenas em dezembro foram registradas 8.474 novas constituições em Minas, alta de 13,78% em relação ao mesmo mês de 2024,
quando foram 7.448. Em 2025, os vales do Jequitinhonha e do Mucuri se destacaram com maior crescimento proporcional na abertura de empresas, com 19,2% em relação ao ano anterior. Na sequência, aparecem as regiões Central, 18,13%, Centro-Oeste, 15,16%, Rio Doce, 14,76%, Norte de Minas, 14,30%, a Zona da Mata, 14,7%, Triângulo Mineiro, 12,48%, Sul, 11,34% e Alto Paranaíba, 9,80%. A Prefeitura de Patos de Minas abriu inscrições para o Programa Municipal Bolsa Atleta 2026, que tem como objetivo oferecer apoio financeiro a atletas, técnicos e equipes do município, contribuindo para a preparação esportiva e a participação em competições regionais, estaduais, nacionais e internacionais. Podem se inscrever atletas, estudantes, iniciantes destaque, amadores, profissionais e paralímpicos, além de técnicos e equipes que tenham obtido resultados esportivos em competições realizadas ao longo do ano de 2025. O edital contempla modalidades olímpicas, paralímpicas e não olímpicas, desde que sejam reconhecidas por entidades esportivas legalmente constituídas. As inscrições serão realizadas exclusivamente de forma online por meio do site Conecta Patos, no período de 21 de janeiro até o dia 2 de fevereiro deste ano, até às 11h59 da noite. Para participar, é necessário realizar cadastro prévio na plataforma e anexar toda a documentação exigida no edital. Dúvidas podem ser esclarecidas por meio do e-mail. Anote aí: esporte@patosdeminas.mg.gov.br ou pelo telefone 34 3822 9664. Vamos girar o noticiário para você. A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais divulgou o resultado da primeira rodada de atribuição de vagas da contratação temporária, disponível no site do Sistema de Administração e Gestão de Pessoal Temporário. De acordo com o cronograma de cada Superintendência Regional de Ensino e Unidade Escolar, os candidatos selecionados deverão se apresentar na unidade de exercício entre as 7 horas do dia 19/1 e as 17 horas do dia 20/1. Os candidatos aprovados nesta etapa receberão no e-mail informando o ato da inscrição e identificação da unidade de exercício na qual deverão se apresentar, munidos de documentação exigida nos editais. Caso a documentação apresentada não esteja em conformidade, a vaga será disponibilizada para a próxima rodada de atribuição. 5 anos após o início da maior operação de vacinação da história de Minas Gerais, a campanha contra a Covid-19 alcançou a marca de mais de 53 milhões de doses aplicadas em todo o estado. O esforço coletivo iniciado em 18/1 de 2021 foi decisivo para reduzir casos graves, internações e óbitos, além de devolver a segurança e esperança à população mineira. Uma frente fria associada a uma massa de ar frio de origem polar mudou o padrão do tempo em grande parte do país nesta segunda-feira. Após dias de calor intenso e sensação térmica elevada, os termômetros passaram a registrar queda nas temperaturas, principalmente na região sul e sudeste, enquanto as chuvas ganharam força em várias áreas. A recomendação dos meteorologistas é acompanhar os alertas oficiais, especialmente em áreas de risco de alagamentos, deslizamentos de terra e rajadas de vento. Minas lidera a oferta de oportunidades em cursos de graduação gratuitos pelo SISU. As instituições públicas federais de ensino superior irão disponibilizar 33,8 mil vagas em Minas Gerais para a edição 2026 do Sistema de Seleção Unificada. As inscrições começam nesta segunda-feira e vão até a sexta-feira, dia 23, exclusivamente pela internet. No território mineiro, a maior parte concentra-se nas universidades federais, que somam 28.595 vagas. Os institutos federais ofertam 2.231, seguidos pelas universidades estaduais com 1.938 e pelo Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais com 1.062 vagas. Deve faltar água em pelo menos 25 bairros de Patos de Minas. Quer saber quais? É a seguir aqui no News.
Agora preste muita atenção, porque nesta quinta-feira pode faltar água em pelo menos 25 bairros de Patos de Minas. A falta de água é decorrente de intervenção da Copasa. As regiões que devem ser afetadas são os bairros Abner Afonso, Alto dos Caiçaras, Alvorada, Aurélio Caixeta, Caiçaras, Caramuru, Centro, Cerrado, Coração Eucarístico, Jardim Califórnia, Jardim Centro, Jardim Floresta, Jardim Itamaraty, Jardim Paraíso, Lagoinha, Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora de Fátima, Padre Eustáquio, Residencial Barreiro, Residencial Sorriso 4, Rosário, São Francisco, Valparaíso e Vila Garcia. 2025 foi o terceiro ano mais quente da história. As informações são de um observatório europeu que reúne dados do clima de todo o mundo. A média global ficou 1,47 graus Celsius acima do nível pré-industrial. O resultado ficou apenas 0,01 grau abaixo de 2023 e 0,13 grau inferior a 2024, que segue como o ano mais quente da série histórica. No ano passado, o aumento das temperaturas foi generalizado em todo o planeta, incluindo as regiões polares, como a Antártica, que teve o ano mais quente da história, e o Ártico, que teve o segundo mais quente. Por conta do calor, o nível do gelo marinho no Ártico e na Antártica caiu para o menor patamar desde o início das observações por satélite no fim da década de 1970. Quase todos os meses de 2025 tiveram temperaturas acima da média. Apenas fevereiro e dezembro ficaram abaixo. O relatório do Observatório Copérnicus mostra ainda que os últimos 11 anos foram os 11 mais quentes da história. Segundo os especialistas do Observatório Climático, o aumento do calor é explicado por dois fatores: o aumento das concentrações de gases de efeito estufa por conta das atividades humanas e as temperaturas recordes da superfície do oceano, influenciadas por eventos como o El Niño, o que reforça a urgência para combater as mudanças climáticas. A gente segue nessa temática e agora te mostra que a terça-feira deve ser de céu nublado e com possibilidade de chuva isolada a pancadas de chuva e tempestades, com alertas de chuva intensas e instabilidade, conforme divulgado pelo INMET para a região sudeste e também nesse início de verão na semana. Previsão do tempo. Oferecimento New Color. A Liquida Óculos 2026 da New Color já começou! Pontos de 20% a 50%. Em Patos de Minas, a previsão mínima é de 19 graus e a máxima de 27 graus, com períodos nublados e chuva ao longo do dia e noites com instabilidade. Em Presidente Olegário, as temperaturas variam entre 19 e 27 graus, com céu nublado e chance de pancadas de chuva ou temporais isolados. Em Tiros, a variação deve ficar entre 19 graus e 25, com predomínio de nuvens e possibilidade de chuva ao longo do dia. Em João Pinheiro, a temperatura deve variar de 20 a 26 graus, com céu nublado e chuva isolada, podendo haver períodos de instabilidade mais intensos. Em São Gotardo, a máxima deve chegar a 24 graus e a mínima de 18, com céu nublado e chance de tempestades ou pancadas de chuva durante o dia. E em Vazante, a mínima deve ser de 21 graus e a máxima de 27, com céu nublado e possibilidade de chuva isolada. Rápido intervalo e na volta a gente fala sobre os riscos com a eletricidade. Voltamos já já. Agora você vai ver que carregador de celular provoca princípio de um incêndio em uma residência e Corpo de Bombeiros alerta sobre esse tipo de ocorrências e como prevenir. Diante desses últimos fatos ocorridos, o Corpo de Bombeiros aqui de Patos de Minas dá dicas importantes sobre esse tipo de incêndio com um carregador de celular, né, Tenente Melo? Estou aqui com ele, vai falar um pouquinho desses cuidados. Nós temos, infelizmente, alguns casos acontecendo envolvendo ocorrências com relação a dispositivos elétricos de forma geral. Em relação a essa questão com o carregador, é muito importante, Thalita, que o telespectador ele observe se as condições do cabo também estejam ideais, porque muitas das vezes eu tenho uma pessoa ali que o cabo está rompido, às vezes está até mesmo sem a proteção dele em volta, e isso aí pode eventualmente, em contato com outro material,
ou até mesmo gerando um curto-circuito ali, infelizmente pode acabar iniciando um incêndio em relação a isso. Então, a primeira situação é eu conferir realmente ali se eu tenho meus dispositivos ali elétricos em perfeitas condições de integridade, se os cabos estão protegidos adequadamente, se eu estou também colocando essa tomada em um local que seja propício. A gente infelizmente tem casos aí que as pessoas tentam colocar uma tomada de bitola maior do que o local onde será colocado, e em decorrência disso aí também é um sinal de que as correntes elétricas são diferentes. Então, coloque sempre num local que seja adequado. E um outro grande problema, Thalita, em relação ao uso de T's. Também são conhecidos como benjamins, e as pessoas às vezes querem colocar um T para resolver tudo. Coloca televisão, coloca airfryer, coloca geladeira. Esse material vai receber uma corrente elétrica tão grande que ele pode acabar fundindo, e em decorrência disso eu tenho um curto-circuito ali na residência, com posteriormente um fogo ali, tá bom? Então, são algumas dicas que a gente passa em relação a isso aí. Outra ocorrência também foi uma criança que o carregador, ela caiu em cima do carregador. Exatamente, né? Foi uma perfuração que a gente teve ali em relação à tomada ali desse carregador, tá? Quando a gente fala de dispositivos elétricos em relação a crianças, geralmente a dica que a gente sempre dá é para as pessoas comprarem ali, tem vários sites online, a gente conhece, que tem aqueles protetor de tomada. Então ali vai tampar aqueles buraquinhos ali para as crianças que são muito curiosas não terem que ficar se expondo ali a esses riscos, tá? Nesse caso em específico, Thalita, a gente teve uma criança que ela foi com a ponta ali da tomada. Então, não foi um caso que o protetor resolveria, porque ela parece que caiu com a cabeça em cima ali da tomada. Portanto, seria uma dica ali em relação a brinquedos também, ou qualquer outra coisa pontiaguda, que seria os pais, qualquer coisa nesse sentido, estarem sempre vigiando as crianças, ou então evitarem qualquer contato, tá? Porque foi com a tomada, poderia ser ali com uma faca, poderia ser com um lápis. Então, é muito importante evitar nossas crianças estarem manuseando esse tipo de equipamento, principalmente se eu não estiver observando ali na hora, né? A gente viu ali que fez a cirurgia e tudo, né? Torcemos e desejamos para que a criança fique bem, mas obviamente a gente não precisa esperar o acidente acontecer, né? A gente sempre trabalha com a prevenção. Em caso de emergência, ligue 193. Exatamente. Um amigo certo nas horas incertas. Thalita Diniz para o jornalismo da NTV. Muito obrigado, Thalita, pelas informações. E agora a gente muda de assunto porque foi assinado formalmente no último sábado o acordo titulado como principais ganhos de parceria entre desafios para o Brasil e o Mercosul e a União Europeia, que pode fortalecer este vínculo, pode fortalecer a indústria nacional. Após mais de 25 anos de negociações, o acordo comercial entre Mercosul e União Europeia abre caminho para a criação de uma das maiores zonas de livre comércio do mundo. A Confederação Nacional da Indústria, CNI, avalia o acordo como uma virada estratégica para a indústria brasileira. Os números dão a dimensão. 54% dos produtos negociados, mais de 5 mil itens, terão imposto zerado na União Europeia. Do lado do Mercosul, o Brasil terá prazos mais longos, entre 10 e 15 anos, para reduzir tarifas de 4.400 itens, 44% dos produtos, o que deve assegurar uma transição gradual e previsível. Para a CNI, o tratado amplia o nosso acesso ao mercado mundial de 8% para 36%, criando um novo patamar de inserção internacional para a indústria brasileira. Outro estudo do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas mostra que a exportação de commodities do Brasil para a Europa deve aumentar ainda mais, com destaque para óleos brutos de petróleo, café verde, grão de café não torrado, soja e derivados, além de minérios metálicos. De forma geral, o acordo tende a ampliar oportunidades em regiões agroexportadoras, impondo desafios nas regiões mais industrializadas, que vão competir diretamente com os bens e produtos europeus. Um dos responsáveis pela pesquisa defende que os efeitos da parceria não vão depender apenas da eliminação tarifária.
serão feitas exigências cada vez maiores, seja exigências sanitárias, sejam exigências fitossanitárias, questões relacionadas à preservação do meio ambiente, às comunidades indígenas. Então, se não houver uma adaptação mais imediata de toda a estrutura institucional da região, a gente pode ter dificuldade de se beneficiar desse acordo. Ainda de acordo com o levantamento, a taxa de juros estruturalmente elevada do Brasil tende a ampliar desvantagens competitivas com a União Europeia. O acordo, em princípio, ele é muito bom, ele é muito positivo. Agora, a gente precisa também, a partir de agora, reestruturar e modernizar a economia brasileira para que possamos nos beneficiar desse acordo. A seguir, você confere que relatório revela duas tendências alarmantes: o crescimento de material de abuso sintético gerado por IA e um pico histórico de denúncias de casos de abuso sexual online. Concurso público na área da educação. Patos de Minas teve aplicação de provas para efetivação e elas foram divididas em duas etapas, pela manhã e à tarde. Depois de cerca de 10 anos sem concurso público na área da educação, Patos de Minas realizou neste domingo as provas que mobilizaram milhares de candidatos. A seleção oferece vagas para diferentes cargos da rede municipal e reacende a expectativa de quem sonha com a estabilidade de um cargo público. Logo após deixar as salas de prova, muitos candidatos avaliaram a prova como extensa e bastante técnica. Elaborada pela banca organizadora da Universidade Federal de Uberlândia, a UFO, a avaliação chamou a atenção principalmente pelo nível de questões de matemática, apontadas como o principal desafio do concurso. Eu achei a prova assim, tranquila, tirando a prova de matemática, mas no geral foi tranquila. A parte específica de legislação, foi tudo dentro do que foi trabalhado, que foi pedido, então estudei dentro daquilo. Português também, tranquilo, agora a matemática eu achei um pouco difícil. De manhã estava mais tranquila a prova, conseguimos responder com mais tranquilidade, mais facilidade, mas essa da tarde foi um pouco mais difícil, eu achei um pouco mais difícil. As de matemática, tanto de manhã quanto à tarde, foram muito, muito complexas, um nível de dificuldade muito grande. Uma candidata afirmou que as questões de matemática não refletem a qualidade e a realidade do trabalho em sala de aula, especialmente para cargos da educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental. Segundo ela, foi cobrada outra realidade, distante da prática diária com as crianças. Foi tranquilo, só que não mede nossa capacidade, né? Nossa capacidade para testar nosso conhecimento, porque o que a gente faz no dia a dia na pedagogia, nas escolas, é diferente do que cai na prova. Nossos ensinamentos com as crianças, então não baseia no que cai no ensinamento, é diferente lidar com criança, no resultado de lidar, então fica difícil a complexidade disso, da prova, para o dia a dia de uma criança que precisa mais de curso, capacitação, isso que a gente precisa no dia a dia. Mesmo com as críticas sobre o nível da prova e o conteúdo cobrado, muitos candidatos deixam os locais de aplicação mantendo boas expectativas. A gente tem que acreditar, né? Foi muito tempo de estudo e dedicação. Agora espero colher os frutos. A gente está na expectativa de que, apesar de demorar tanto a fazer um concurso, a gente fica na expectativa de conseguir alguma coisa. 10 anos, né, sem o concurso, mas valeu a pena, tá? Aí espero que eu passe, eu acho. Esperar o resultado agora, Nossa, né? Esperar. As provas objetivas contaram com 40 questões de múltipla escolha, envolvendo língua portuguesa, matemática, informática, legislação e os conhecimentos específicos que tiveram um peso maior na nota final. Para a aprovação, foi exigido no mínimo de 60% da pontuação total, sem zerar a prova específica. Os salários oferecidos variam de R$ 1.729 a R$ 5.478. O gabarito preliminar será divulgado nesta segunda-feira, dia 19,
E o resultado final do concurso está previsto para o dia 10 de abril de 2026. Boa sorte para você que realizou uma das provas ou as duas provas, né? Quando a gente fala de educação, a gente está falando de futuro. E olha só, um relatório revela duas tendências alarmantes. O crescimento de material de abuso sintético gerado por IA e um pico histórico de denúncias de casos de abuso sexual online, impulsionado por mobilização social nas redes. O que para alguns parece só uma brincadeira ou um comentário impensado na internet pode se transformar em crime. Ofender, humilhar, ameaçar ou expor crianças e adolescentes em redes sociais, aplicativos de mensagem ou jogos online é uma prática que pode configurar crimes como injúria, difamação, ameaça e até cyberbullying. O ambiente virtual, ele tem a aplicação da lei, assim como o ambiente físico. É uma ilusão que se criou, principalmente nos primórdios da internet, de que a liberdade de expressão ela seria irrestrita no ambiente da internet, ou de que se poderiam praticar ofensas sem qualquer consequência legal para isso. Na verdade, em alguns casos, essas ofensas, quando são divulgadas pela internet, elas têm até uma gravidade um pouco maior. Quando a vítima é menor de idade, a situação também pode se agravar. O Estatuto da Criança e do Adolescente garante proteção integral e prevê punições para quem violar a dignidade, a honra e a imagem de crianças e adolescentes, mesmo que esse infrator também seja menor de idade. Dependendo do caso, o autor pode responder criminalmente e também na esfera civil. Quando envolvem crianças e adolescentes, por serem inimputáveis, caso essas crianças elas pratiquem esses crimes contra a honra, elas não respondem criminalmente, mas elas respondem por um ato infracional análogo a este crime. Então essa pessoa, essa criança ou adolescente, ela vai sim ser chamada na promotoria de justiça ou pelos órgãos do Poder Judiciário para responder, para assumir a responsabilidade em razão desses atos que foram praticados. Ela não vai ser presa, não vai sofrer um processo criminal, mas vai sofrer um processo disciplinar, um processo para apurar esse ato infracional. Quando essas crianças ou adolescentes elas sofrem esse tipo de violência verbal, elas representadas pelos pais podem promover uma ação penal contra o ofensor, assim como podem ajuizar uma ação civil buscando a indenização por danos morais. As consequências vão além do mundo digital. Ansiedade, depressão, isolamento social e queda no rendimento escolar estão entre os impactos mais comuns. Todos os danos que foram causados por essas ofensas ou por esse bullying online, isso tudo pode ser objeto de reparação. Quando a gente fala em dano moral, a gente está falando justamente desse sofrimento psicológico que a criança ou adolescente ou a vítima daquelas ofensas sofreu. E além disso, é possível também pensar em um dano material. Caso seja necessário um tratamento para se recuperar desses danos psicológicos. Cabe às famílias acompanharem o uso da internet, orientar sobre os riscos, estabelecer limites e manter diálogo constante. Monitorar não é invadir a privacidade, mas proteger. Ensinar sobre respeito, empatia e uso consciente das redes também faz parte desse cuidado. O ambiente virtual em que essas crianças e adolescentes estão acessando, eles têm que ser sempre monitorados pelos pais. Até porque a eventual responsabilidade civil, uma responsabilidade por uma indenização, por um ato que uma criança ou adolescente tenha sido praticado, vai refletir no patrimônio dos pais. Então, os pais têm essa responsabilidade, então tem que ter um monitoramento em tempo integral. Aquele espaço não é um espaço privado da criança ou adolescente, não, ele tem que ser monitorado pelos pais, ele tem que ser acompanhado para que o pai ou o responsável possa entender em quais tipos de ambientes a criança está acessando, e qual que é o comportamento dela, nesses ambientes. É sempre importante se consultar com um advogado para entender os seus direitos. É óbvio que nem todos os casos são casos que serão judicializados, mas é importante entender
sempre que houver uma situação desse tipo, até para entender quais os limites, o que pode ser feito ou não e quando vale a pena ingressar no sistema judiciário ou não. O Roda Viva de hoje recebe o estilista Ronaldo Fraga, reconhecido internacionalmente pela valorização da cultura brasileira nas passarelas. Fraga é uma das vozes mais influentes da moda contemporânea. Ele costura histórias e veste as passarelas com o Brasil. Nós precisamos de histórias contadas, nós precisamos de pontes criadas, porque roupa por roupa o mundo não precisa. O estilista Ronaldo Fraga. O nosso melhor produto é a nossa face mestiça. Segunda, 10 da noite, no Roda Viva. Mais informações no patosjá.com.br. Obrigado pela sua companhia, uma ótima noite, fique com Deus.